Não, a de hoje. Ah, a de hoje. Ah, não, a de hoje é comigo. Não, pensei 30, que era do vamos jornal, lá. você queria também. Não, isso aí é comigo. Vamos lá, Eli. Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Sou eu mesmo, hein? Acabei de chegar. Cheguei agorinha, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de todos. Aliás, nos últimos 10 anos, né? O nosso auditório sempre lotado. E graças à gentileza, à amizade que a gente trava com os nossos queridos telespectadores. Está no ar o Show Mais, edição 1981. 1981. Faltam apenas e tão somente 19 programas para que nós possamos celebrar o programa número 2000. 2000, com aproximadamente 6.000 especialistas comparecendo aqui no nosso estúdio para que possamos absorver das mais variadas fontes, das mais variadas especialidades, parte, claro, lógico, um percentual pequeno dos nossos convidados para que possamos melhorar o nosso convívio em sociedade. E numa conta rápida, estava conversando agora com a Elisângela Lima, o programa 2000 deve acontecer aproximadamente lá pelo dia 6 de março, acho que é por aí, dia 6 de março. Ah, Darcio, mas 21, faltam 19, vai ser bem antes. Não, porque nós temos o carnaval, não é? E esses dias de carnaval nós não vamos ter o Show Mais e lógico que nós não vamos contabilizar os programas que não forem ao ar. Se for algum reprise, também nós não contabilizamos. O nosso tema de hoje é o fogo. Está se falando muito, não é? Aliás, logicamente, devido ao problema que aconteceu lá no sul do nosso país, e todos nós ainda estamos machucados, né, gente? Nossa, que coisa horrível. E nós estamos recebendo para conversar um pouquinho, né, sobre as normas dos bombeiros, sobre as consequências em nosso corpo. Nós estamos recebendo o capitão Marcelo Nogueira, que é chefe da seção operacional do 8º GB, e o doutor Sidney Sanazzi Júnior, que é cirurgião plástico. Eu tenho certeza que vocês vão prestar bastante atenção nesse papo bastante interessante e, repito, vamos aprender muito com os convidados de hoje. Mais uma vez, agradecemos a presença de todas as pessoas que estão em nosso auditório. Muitíssimo obrigado por terem vindo. E vamos agora conversar com os convidados de hoje para esse tema bastante interessante, bastante preocupante também, não é? O Brasil todo agora está preocupado com vistorias, com tipo de acabamento, com tipo de porta. E é um lado positivo, digamos assim, que haja esse tipo de preocupação. Um lado positivo diante de tanta tristeza, não é? Você vê, as mortes ainda continuam acontecendo, são as consequências tóxicas dos gases que foram inalados por aqueles jovens, né, gente? Eu nunca vi isso na vida. Tem grandes desastres aéreos, né, nos quais centenas de pessoas morrem, mas tem gente das mais variadas idades, né? Deste tipo, né, com este perfil, jovens de 19 até 20, 25 anos, é uma coisa inesquecível. Isso vai ficar marcado na vida de todos nós. E eu fiquei muito impressionado hoje quando uma mãe estava dizendo, se morre, por exemplo, uma mãe, o filho fica órfão. Se morre, por exemplo, um pai,
a criança fica órfã também. Enfim, quando morre um filho, se morre um marido, o capitão está me auxiliando aqui, a pessoa fica viúva. Quando morre um filho, não tem nome. Acho que a pessoa morre também. Continua respirando, continua vivendo, mas é irrecuperável, é irrecuperável. Vamos cumprimentar o capitão Marcelo Nogueira, chefe da seção operacional do 8º GB. Esse 8º GB é o que seria? Grupamento dos Bombeiros. Grupamento de Bombeiros. Grupamento de Bombeiros. Capitão, faz a região do Grande ABC, né? Aqui no Grande ABC, Isso. perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Como o nosso programa é didático, vamos começar um pouquinho com a estrutura dos bombeiros, né? Como é que funciona essa divisão de grupamentos, não é? Para entrar, para ser bombeiro, que é uma das profissões que toda criança fala, quando eu crescer eu quero ser bombeiro. Verdade. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço também o convite e agora a participação no programa. Falando então um pouquinho da minha profissão, ela de certa forma ela sugere para todas as crianças, os adolescentes até realmente algo que seja até um sonho de um herói, né? Alguém que vai salvar, vai ajudar. Então o bombeiro realmente é visto assim pelas crianças, né? De certa forma, na nossa realidade é um pouco diferente desta, mas não deixa de ser também realmente uma situação que nós temos nos propicia o salvamento de pessoas, né? Mas para que se chegue ao Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros é apenas uma área da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através dos seus editais de convocação da sociedade, de modo geral, prestam um concurso público e assim que passarem por esse concurso, pelas fases que tem... Para ser policial militar. Para ser do Corpo de Bombeiros, você tem que entrar para a Polícia Militar. É o primeiro passo. O Corpo de Bombeiros é uma área apenas, é o primeiro passo. Polícia Militar. Polícia Militar. Então, ele vai passar por uma fase que todos passam, uma fase padrão, é o módulo básico de formação. Isso. E depois que ele passar por esse vestibular, né, que tem uma parte de intelectual, parte física, médica, psicológica, psicotécnica, uma investigação social, ele passou por todas essas fases, ele então vai fazer o curso superior de soldados, na Escola Superior de Soldados. Escola Superior de Soldados fica em Pirituba, né? Então ele faz um curso como soldado, como aluno soldado, para que ele possa, de certa forma, futuramente, ele galgar ao Corpo de Bombeiros. E de oficiais no Barro Branco, é isso? Exatamente. Já para os oficiais, como a minha carreira, ela começa-se na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, é feito em 4 anos o curso, e após isso, então, se tem que demorar mais 2 anos no mínimo, que seria o estágio probatório como aspirante, depois quando sai segundo tenente, aí mais 1 ano, trabalhando efetivamente na atividade fim e depois, então, prestando um concurso, que é o curso de bombeiro para oficiais. Aí o tenente opta, por exemplo, né? Opta. Eu quero tentar o bombeiro, eu quero tentar, assim de repente... como os soldados também. Perfeito. E aí, no caso, a diferenciação são apenas do tempo de duração dos cursos. O curso para os oficiais é de 1 ano. É feito lá na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha, e esse curso, então, ele contempla tanto a parte teórica quanto a parte prática, e inclusive com uma gama muito grande de áreas técnicas, de matéria técnica, que faz com que a formação do oficial se torne já bem próxima de um engenheiro, porque ele faz uma complementação depois apenas e ele é um engenheiro então, também. Para o Barro Branco, os oficiais saem depois de 4 anos iniciais. Saem depois de 4 saem anos. Saem segundo tenente. Saem aspirantes a oficial. Aí eles fazem um estágio de 1 ano, um estágio probatório de 1 ano, para que realmente eles possam sair segundo tenente. E em Pirituba é a academia para soldados. Quantos perfeito. anos tem aí? 1 ano. 1 ano. 1 ano é a duração do curso, né? Então já tem uma diferenciação aí. E tem também como a possibilidade de eles galgarem a ser sargentos, né? Então, com o passar do tempo, com os concursos internos... Que é o limite máximo do soldado, ou não? Não. Entre as praças, soldado, cabo e sargento, né? Faz o curso para sargento e ingressa-se na Escola Superior também de Sargentos que tem, e aí ele tem a condição... Onde? Fica lá na Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Perfeito. A partir daí ele pode também fazer um curso para bombeiros, de sargentos de bombeiros. Fica ali na Marginal, né? Isso, perfeito. Lá em Franco da Rocha, e aí ele tem condição de, como sargento, também trabalhar no Corpo de Bombeiros. Perfeito. Ou seja, uma primeira mensagem para quem está em casa. Que o nosso programa serve também de exemplos para a pessoa que às vezes não tem uma profissão, sim, o filho está perdido, não quer estudar, ou então se quer estudar, mas não sabe o que fazer. Sim. Então hoje nós estamos dando, pelo capitão Marcelo Nogueira,
as dicas, não é, de como vocês podem adentrar, não é? Para a escola oficial, já precisa ter o segundo grau completo. O segundo grau completo. Se não tiver, tem que ir lá para o cabo. A gente fala até que é um curso privilegiado, porque o aluno, quando entra na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, ele entra já como um integrante da Polícia Militar. Então, ele entra já como aluno oficial dentro dos quadros da Polícia Militar. Então, ele é assalariado, ele já recebe um salário, porque está dentro do nosso quadro, né? E aí a gente fala que, então, ele, por 4 anos de estudo, ele já recebe para estudar, né? Fala, primeira mensagem, então, tem de estudar, senão não chega a lugar nenhum. Com certeza. Não é? O nosso convidado é cirurgião plástico. Aí tem que estudar também. Nossa, tem de rachar mesmo o coco. É o Dr. Sidney Sanazzi Júnior, que é assistente da disciplina de cirurgia plástica da Faculdade de Medicina do ABC, mestrado em Ciências da Saúde, com ênfase em cirurgia plástica para queimados. Dr. Sidney, muito obrigado também pela sua presença e suas colocações iniciais, que agora, cada vez que acontece uma catástrofe, o povo, não é, no qual eu me incluo, a gente aprende um pouco. Não é? Então aprende, eu tenho aqueles problemas respiratórios, dos gases tóxicos, e a televisão fica mostrando, não é? O gás entrando, a fumaça entrando. Aí a gente pensa que era só sair, por exemplo, da boate, que a pessoa estava salva. Não, 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 não. Saiu, está salvo de ser queimado ali, mas pode já ter se queimado antecipadamente ou se envenenado. Doutor Sidney, fica à vontade. Boa tarde, Dácio. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço a oportunidade de estar vindo aqui informar a população. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o cirurgião plástico hoje, que na verdade é muito ligado à cirurgia estética, como na verdade um médico em geral, que também cuida de pessoas, que também salva pessoas. A minha primeira colocação seria essa, destacar a importância do cirurgião geral, do cirurgião plástico fazendo um pouco de cirurgia reparadora. Perfeito. A segunda colocação minha seria quanto... Desculpe, doutor Cortalo, que seria o grande objetivo no cirurgião plástico, né, doutor? Com certeza. A cirurgia plástica na verdade, a cirurgia plástica é uma só. Não existe a cirurgia plástica estética ou reparadora. Isso. Ela é uma só, é uma unidade só. Dentro da cirurgia plástica, eu posso fazer um pouco de cirurgia plástica estética e um pouco de cirurgia plástica reparadora, que seria essa parte de tratamento especificamente dos pacientes queimados. Perfeito. Né? E dentro da cirurgia plástica estética, há vários segmentos também. Tem aquele que a pessoa realmente precisa. Tem um narigão desse tamanho, tem uma orelha de abano desse tamanho. E tem gente que não, olha, eu queria meu nariz arrebentadinho, assim, um pouquinho para cima, minha orelhinha mais para baixo. Isso é outra história também, né, doutor? Com certeza. E especificamente do que aconteceu no acidente de Santa Maria, eu diria que as pessoas morreram, na verdade, por quatro causas, basicamente. Ou por queimadura da via aérea, ou seja, a fumaça quente queimou toda a via aérea, tanto a superior quanto a inferior. A segunda causa seria a intoxicação por monóxido de carbono. A terceira causa, a intoxicação por cianeto. E a quarta causa, que o capitão aqui pode me ajudar, foi por esmagamento. Então, seriam basicamente as 4 causas que mataram as pessoas lá em Santa Maria. Bom, eu vou dar o painel por aberto. O capitão, fique à vontade também. Eu vou começar com o doutor pegando o gancho desses 4 itens. Mas não é assim, pergunta para bombeiro, pergunta para médico, pergunta para bombeiro, pergunta para... Não, não. É um papo informal. O senhor mesmo pode perguntar também, complementar. Não é? Eu vou me apegar agora a esses 4 itens importantíssimos. Não é? Então, o primeiro seria, doutor? Queimadura das vias aéreas. Que elas podem ser divididas em queimaduras das vias aéreas superiores. Você imagina que a corda vocal está aqui na nossa garganta. Então, eu posso queimar só a parte superior, né? E posso queimar também a parte inferior, que seria uma queimadura muito mais grave. Vou queimar as trqueias, vou queimar os pulmões. Isso depende do volume de fumaça que foi inalado. Com certeza. E do local, principalmente em ambiente fechado, eu vou ter mais queimadura das vias aéreas superiores e inferiores. Sabe o que chega a me preocupar? E na churrasqueira, a pessoa fica lá, às vezes sai fumaça demais. Vamos aproveitar e queimar uns papéis aí, traz aqueles documentos que nós temos que queimar, aqueles papéis que não pode ser visto por outras pessoas. Viu? E toma uma caipirinha. Isso aí também acho que não é muito bom, não, né? Um pouco de fumaça ela vai estar inalando, com certeza. Perigosamente ou não? Eu não diria perigosamente porque ali você vai estar consciente, você não vai ter uma intoxicação a ponto de você perder a consciência. Quanto mais monóxido de carbono a pessoa inala, mais difícil fica, na verdade, dela respirar. Por quê? Porque a hemoglobina, que seria nosso sangue, que carrega o oxigênio, ele tem mais afinidade pelo monóxido de carbono.
aproximadamente 200 vezes mais. Então, em vez da minha hemoglobina carregar o oxigênio, que é fundamental para o nosso corpo, ele vai carregar o monóxido de carbono. E quanto mais monóxido de carbono eu tiver no corpo, clinicamente eu posso ter alteração do paciente. Perfeito. Pode prosseguir, doutor. Alguma pergunta, capitão? Eu só ia fazer a observação que no exemplo que o senhor mesmo deu, da churrasqueira... Você, né, capitão? Opa! Não. Da churrasqueira, normalmente elas são construídas, elas se concebem em locais abertos, né, onde se tem uma troca de ar, onde se tem um nível de oxigênio aceitável, hein, que nós possamos respirar sem ter esse acúmulo maior de monóxido de carbono. Mas tem acontecido casos da pessoa se intoxicar? Não, que eu saiba não. O maior número de casos que acontece com churrasqueiras é queima mesmo. A pessoa, de repente, utilizando lá um álcool, ou num um gel, numa pizzaria, vai pegar uma pizza escorrega. Aí sim. Ou então a pessoa, de repente, já aconteceu também caso de eu mesmo atender em ocorrências, né? Deixarem a churrasqueira acesa, né, ou então uma fagulha ali qualquer e ir embora, né, e de certa forma aquilo depois acaba se reativando e tendo a reignição. E tomando proporções. Exatamente. Aí chega no local, ela fala, mas como é que aconteceu se não tinha ninguém na casa, né? Não, aconteceu dessa forma. Então houve essa reignição, passou para outros locais e acabou tendo um incêndio no local, que esse incêndio é que nós fomos atender, né? Mas seria basicamente esse o comentário que eu gostaria de fazer sobre essa situação. Eu até acrescentaria, a gente precisa tomar cuidado também nas nossas próprias casas, prédios, edifícios, condomínios, a rota de fuga. Porque para a proteção dos condôminos, geralmente, ao subir a escada no primeiro andar, tem um portão lá. Tem um portão lá. Porque é para proteger. Senão qualquer um lá distrai. Um distrai o porteiro, o outro sobe, pronto, e toma o prédio como um todo. Então, ou cada um tem uma chave, né? Já aconteceu muito disso. Rota de fuga, você vai dar num portão que está fechado. Né, capitão? Não tem isso? Com certeza. O que acontece muito nas rotas de fuga é que o pessoal, às vezes, após aprovado pelo Corpo de Bombeiros, na vistoria que é feita, né, para poder se emitir o alvará de funcionamento pela Prefeitura, eles utilizam o AVCB como um documento essencial, necessário, o pessoal modifica, faz uma reforma, né, modifica aquele ambiente ao seu bel prazer, de repente até verificando e tentando atentar-se para a segurança física daquela instalação, mas esquece da segurança das saídas de emergência, das pessoas que vão sair caso aquele local se transforme num sinistro. Né? Acho que aproveitando esse gancho, Dácio, a quarta causa de morte é o esmagamento e tem a ver com o assunto que a gente está abordando agora. Que a rota de fuga, na verdade, lá, acho que o capitão tem mais propriedade para falar sobre isso. O que nós verificamos e presenciamos, né, inclusive ontem houve uma reportagem que eu assisti a respeito, né? Capitão, eu vou interrompê-lo um pouco, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nosso primeiro bloco voou, né? Voou. Já a gente fala então da questão do esmagamento e rota de fuga, depois eu volto para o doutor Cid, que ainda vai complementar o item número 1. É verdade, né? Depois eu estou aqui, com o regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. É um decreto estadual, está aqui, e a coisa não é pouca aqui não, hein? Está tudo detalhado, está tudo detalhado. É que na hora do vamos ver, vamos inaugurar, vamos abrir, vamos isso, vale tudo, né? Com certeza. Vale tudo. Ei, espetáculo, os bombeiros já vieram, vamos modificar. Né? Muda tudo. E aí dá uma treta dessa e começa o jogo do empurra-empurra. Né? Foi o João, não foi Pedro, não foi o Antônio. Foi Antônio, foi João, foi Pedro, e ninguém assume nada. Então não foi ninguém. Verdade. Não é verdade? Vamos fazer esse intervalo e já a gente volta com esse tema muito a calhar, digamos assim, a respeito de incêndios em geral, o fogo. Fogo, o homem precisa do fogo desde a época da caverna, mas também é um grande inimigo, ele toma proporções incontroláveis. A gente relembra aqui Andraus, Joelma e tantas pessoas que se queimam nas próprias cozinhas, dentro das próprias casas. Por isso que tem hospital especializado de queimados que o doutor Sidney vai abordar já. Nem pensar em mudar de canal, hein? O que é isso, meu?
Pronto, já estamos de volta. Preciso falar do portal. Vocês podem participar do programa, gente. O que é isso? Ô, Darcio, vai esquecer um negócio tão importante. É o portal TV Mais. É 97423-2006. Opção número 1. Puxa vida, faz tanto tempo que a gente não se comunica. Então, vocês podem usar. É tranquilinho, fácil. 97423-2006. Opção número 1. Eu acho tão legal. Eu sou ouvinte de rádio, eu sou telespectador de televisão. Não é? Assisto filme, tudo que é comunicação eu estou dentro, né? Eu acho tão legal quando o ouvinte participa, quando o telespectador participa, né? Porque tem cada opinião bacana, porque senão fica um negócio meio unilateral aqui, ou bilateral, ou trilateral, não é? É legal quando alguém fala, não podemos esquecer disso, não podemos esquecer daquilo, não podemos esquecer dos botijões de gás, e as pessoas que não trocam nunca, né? A mangueira. Quanto tempo só tem a mangueira, senhora? Desde que eu casei com o Antônio. Quanto tempo você casou com o Antônio? 28 anos, o cara não troca a mangueira. Complicado. Mas nenhum dos dois aguenta, precisa trocar, pô. Portal TV Mais 97423-2006, opção número 1. Vamos voltar a falar super sério. O capitão Marcelo Nogueira, que é chefe da seção operacional do 8º GB, que é Agrupamento de Bombeiros, sempre lembrando que o telefone deles é 193, isso é importante também, 193, 193. E o capitão estava explicando esse negócio de rota de fuga. Sim. Não é? Que a gente precisa pensar antes de precisar, uai. Não adianta falar. Não, isso aí a gente vê depois. Como vê depois? Pô? Pode pegar fogo no dia da inauguração de uma casa, pode pegar fogo. As rotas de fuga, né, as saídas de emergência, elas são extremamente importantes em qualquer ambiente onde nós estejamos, né? Dou até um exemplo nisso, normalmente nos cinemas, antes de começar qualquer filme, você tem, de certa forma, lá exposto as saídas de emergência dessa sala de cinema. Num avião, você vai, de repente, né, decolar, você tem também lá a exposição através dos funcionários que trabalham, né, nos ônibus. Então, num local também, numa dependência, num estabelecimento comercial ou num estabelecimento de diversão, como uma casa noturna, uma danceteria, da mesma forma. Então, essa preocupação que infelizmente veio agora à tona, né? Que eu acho que marcou para toda a nossa sociedade. Nossa, né? eu repito, historicamente inesquecível. Exatamente. Não tem. O Brasil inteiro falando sobre isso e vai falar muito mais sobre isso, faz com que exatamente nós agora tenhamos realmente essa preocupação de, ao adentrarmos em qualquer local, nós sabermos, de certa forma, onde que é a nossa saída, se acontecer algum problema naquele local. Então, temos que realmente nos despertar para isso. E para isso tem que ter a sinalização, tem que ter, de certa forma, a iluminação de emergência, né? Então, tem que ter toda uma condição de você, num local de sinistro, num local onde você não vai ter mais energia elétrica, onde, de repente, vai ter só uma escuridão e fumaça aliada a um incêndio, como foi o caso, de você, mesmo assim, numa hora de pânico, você conseguir enxergar a luz, conseguir enxergar a sinalização, conseguir enxergar a saída, né? Que de certa forma, foi uma das coisas que até, por tudo que se passou já na mídia, nas reportagens, nas simulações do que aconteceu lá em Santa Maria, né, uma das coisas que fez com que mais de 180 pessoas fossem encontradas próximas ou dentro dos banheiros foi isso. Quer dizer, os banheiros permaneciam com as luzes acesas ou então pela janela que tinha nos banheiros lá também se dava lá um aspecto de luz e as pessoas procuravam aquele ambiente para poder sair ali achando que por lá teria uma porta de saída de emergência. E aí eu lembro até que um capitão lá do Rio Grande do Sul comentando sobre isso, porque ele nunca também viu uma cena daquela, montanhas de pessoas caídas uma em cima das outras por conta dessa situação de saída de emergência que as pessoas procuraram, só que só tinha realmente a mesma entrada era saída, né? Então, a obstrução dessa saída de emergência, então, como eu estava dizendo anteriormente com relação aos condomínios, ou qualquer estabelecimento, as pessoas às vezes modificam os locais, né, para segurança, e isso aí, de certa forma, isso vai dificultar as pessoas a saírem. A parte também que eu posso também colocar como obstrução, né? Então elas tanto modificam quanto obstruem, né, as saídas de emergência.
houve, no caso lá, a situação até, né, que demorou talvez alguns segundos ou minuto a mais ali, que foi relatado isso, assisti ontem numa reportagem por uma das vítimas, pelos próprios seguranças do estabelecimento que não vendo, não vislumbrando o fogo, o incêndio, eles acharam que de certa forma era uma briga ou podia ser alguma coisa que as pessoas estavam querendo sair sem pagar a comanda, então dificultaram, barraram lá a saída de emergência. Então, uma série de coisas que até o nosso regulamento, o nosso decreto, ele dá essa exigência, ele exige que se tenha barras antipânicos, iluminação, sinalização em todos os locais para que facilite nesta hora do pânico, do tumulto, da pessoa realmente ficar, né, sem saber para onde ir, porque você fica nervoso realmente, as saídas que você tem naquela edificação. Claro. Né? Às vezes a gente cita países de primeiro mundo, né, e a gente fica preocupado, e às vezes fica até chato ficar citando. Mas o primeiro mundo aprendeu o quê? Eles nasceram sabendo? Não. As pessoas que vivem no primeiro mundo, as autoridades, aprenderam sofrendo, inclusive com a guerra. Né? Eu tive a chance de trabalhar alguns anos para o governo norte-americano em Washington. Então, vocês não vão nem acreditar no que eu vou falar. A rota de fuga de um prédio, por exemplo, são prédios oficiais, né? Washington é cheio de prédio oficial. Os prédios se comunicam subterraneamente. Não é? Então, você sai... E essa rota de fuga ela é usada, inclusive, normalmente, porque às vezes o banco oficial está do outro lado da rua, você vai para o bar da terra. Então, são rotas de fuga que são usadas no dia a dia. Não é? Então, e outra coisa, precisa fazer simulado, gente. Precisa fazer simulado. Olha, nós vamos fazer... E toda hora lá era até uma encheção. Porque eu falo, meu Deus do céu, eles têm mania de fogo, pô. Eles vivem assustados. Né? Vai todo mundo para o meio da rua, bicho. Vai todo mundo para o meio da rua, não fica ninguém. Não é? Para aprender, porque aí, sabe, ó, aí esse sapato que eu usei quebrou o salto. Nossa, eu escorreguei no terceiro andar. E, nossa senhora, aquela senhora lá de 80 e poucos anos, pô, imagina, ela usa andador. Alguém precisa pensar nela, precisa ajudá-la. E essas coisas você só detecta a partir do momento que você simula. Exatamente. Não é verdade, capitão? Com certeza. E a gente não faz isso de jeito nenhum, pô. Nós do Corpo de Bombeiros somos muito acionados, né, para esta situação de simulação, dos simulados de emergência, onde engloba pessoas vítimas, né, com primeiros socorros, com o resgate dessa pessoa, um transporte dessa pessoa, com incêndio, então com a evacuação, o abandono da edificação como um todo, através de um alarme de incêndio que é acionado por algum foco de incêndio, algum princípio de incêndio. Então isso aí é cronometrado, é feita uma preparação anterior a todo esse público, principalmente aqueles que vão ajudar, que são os brigadistas, vão ser preparados aí para que ajudem essas pessoas a estarem indo para um local seguro, que normalmente é a rua, é um ponto de encontro, um local em segurança que vai ser determinado, inclusive, nesse treinamento, nesse simulado. E aí você vê realmente aquilo acontecendo, as pessoas passando pelas dificuldades de um treinamento, e essa situação que você colocou aí, né, de que é necessário o treinamento. Para tudo é necessário um planejamento, um treinamento, para que você possa imaginar, se acontecer, você sabe, pelo menos tem uma noção de o que você vai ter que fazer na hora. Só para complementar meu raciocínio, então, essa é a preocupação número 1, era incêndio, né? Ou outras catástrofes, né? E tem uma maior ainda, que as rotas de fuga, no decorrer delas, existem os shelters ainda, que são os abrigos. Sim. Né? Então, eles pensam em absolutamente tudo. Sim. Não é? E coisa que nós devemos começar de imediato. Tem uma frase que a minha avó falava, meu avô, meu biso, quem pode, quem não pode se estabelecer, que desista. Não é? Não tem como. Tem de ter 3 saídas, tem de ter 3 saídas. Ah, mas eu não tenho parede para...